Fala, coach, tudo bem com vocês? Marcos Mismoto na área aí, coach de realização pessoal e especialista em marketing digital. E eu tô vindo aqui gravar esse vídeo aí para falar de um negócio que muitas vezes parece ser muito simples, mas às vezes causa uma grande confusão, principalmente na hora que nós vamos buscar o conhecimento, né, que nós ouvimos falar desses termos. Isso mesmo, né? Eu vim falar sobre os termos, os famosos jargões do marketing digital, né? Então, muitas vezes a gente começa a ouvir esses termos e fala, nossa, eu preciso saber o que é isso, e eu vou lá buscar o conhecimento e caio no círculo do conhecimento, porque de um termo eu vou para o outro, do outro eu vou para o outro, e dali eu me perco, e no final das contas, quando eu vou ver, eu estou anos-luz daquilo que eu estava fazendo. Né? E o primeiro termo que eu queria começar seria pelo autoresponder, né? O que é o autoresponder? O autoresponder, ele é uma máquina de e-mails, isso mesmo, né? Ele é um software no qual ele tem a finalidade de disparar uma sequência de e-mails pré-determinada pelaquela pessoa que sabe configurar ele. Então, um grande exemplo do autoresponder. É quando você vai lá numa página e baixa um e-book e o e-book chega no seu e-mail. Quem mandou esse e-book para o seu e-mail foi um autoresponder. 2 dias depois, o mesmo destinatário manda um outro e-mail para você. Né? Quem mandou também esse e-mail foi o autoresponder. E dentro do autoresponder, existem diversas formas de configuração, tudo, que aí sim é a parte técnica do marketing, que é entender a jornada do lead, é entender a necessidade dele, o porquê ele está abrindo, o porquê ele não está abrindo, como que eu faço para aumentar a taxa de conversão de abertura. Por quê? Porque o autoresponder, ele está dentro do que nós chamamos de marketing de relacionamento. Então, eu preciso me relacionar, eu preciso entregar aquele conteúdo para as pessoas. Né? Então, esse seria o primeiro. O segundo, né, é o famoso broadcasting. Né? O que é o broadcast? O broadcasting é um envio de um e-mail de um para muitos, porém ele não é feito de forma automática. Né? Então, lá dentro do autoresponder, o que eu faço? Eu construo uma lista de e-mails, né, de acordo com o avatar, de acordo com o meu cliente ideal. Né? E numa determinada situação, numa determinada ocasião no qual eu tenho necessidade, por exemplo, de comunicar um evento que vai acontecer hoje às 20 horas. Né? Então, eu mando 2 broadcasts. Eu mando um broadcast em 12 horas antes de acontecer o evento, programo ele, né, mando para a lista inteira e 1 hora antes, né, eu vou lá também programo esse broadcast, né, que é esse envio de e-mail, né, para a lista inteira. 1 hora antes do evento acontecer. Então, isso é um broadcast, é um disparo de e-mail dentro do autoresponder, porém, não faz parte da sequência, né, de e-mails que nós programamos lá dentro do autoresponder. Né? Aí nós vamos para o famoso avatar. Né? Não é o bichinho azul. Né? O avatar é o nosso cliente ideal, né? Nós chamamos de avatar, nós chamamos de persona, nós chamamos de cliente ideal. É a necessidade de falar para uma pessoa no meio de muitas, né? Então, o seu avatar, né? Se você não conhecer muito bem o seu avatar, né? Na verdade, você não consegue se comunicar, você não consegue estabelecer uma fonte de comunicação assertiva. É, é o que acontece com muitos coaches, com muitos empreendedores no começo. Eles têm a necessidade, eles acham que é muito melhor falar com todo mundo, porque vão atingir mais pessoas, né, do que falar com um determinado público mais segmentado, que seria o avatar. Então, o avatar ele é um público ultra segmentado dentro de um público grande, né, dentro de um público-alvo. Né? Um exemplo, o público-alvo ele tem faixa etária, o avatar ele tem data de nascimento. Então, o que eu preciso conhecer muito bem do meu avatar? Eu preciso conhecer as quatro bases fundamentais: dor, frustração, medo, desejo,
né? Algum problema que ele tem, que ele já tentou resolver diversas vezes e não conseguiu, né? Então, são essas fontes que eu uso para me comunicar com o meu cliente ideal. Então, assim, é muito importante nós conhecermos o nosso cliente ideal. Inclusive, tem um e-book aí que eu acabei de fazer, né, falando sobre cliente ideal, né? O próximo termo é o famoso lead. O que é um lead? Na verdade, a gente ouve falar de lead para cá, lead para lá, lead para cá, lead para lá. Eu tenho tantos leads, eu tenho uma lista de lead. Na verdade, o lead, ele é um cliente, né, que na verdade ele executou uma ação dentro da minha página ou dentro da minha página de captura e entrou para dentro do da minha lista de e-mails, né? Então ele saiu de um ponto onde ele era uma pessoa que estava na rede, né? E eu trouxe ele para dentro do meu campo, para dentro para dentro, por exemplo, do meu autoresponder, né? Ele deixou de ser, né, uma pessoa que estava se relacionando do lado de fora com os meus conteúdos e passou para dentro da minha sequência de e-mails ou para dentro do meu é, da minha ferramenta de relacionamento que não sejam as redes sociais, né? Então, o lead ele é extremamente importante, né? Ele sai do ponto A, né? Que é que seria o que nós chamamos de prospect, né? Que é a pessoa que ainda não ela só está ali vendo o conteúdo e ela executou uma conversão. Um exemplo, né, de uma pessoa que se torna um lead é quando você baixa uma isca digital, um e-book ou algo do gênero e cai dentro do marketing de relacionamento ou de uma sequência de e-mails de algum autoresponder que nós falamos logo acima. Aí você me pergunta, nossa, e agora? O que é isca digital? Né? A isca digital ela pode ser um e-book, a isca digital ela pode ser um checklist, a isca digital ela pode ser um vídeo, né? Uma sequência de vídeo, mas qual é a grande importância da isca digital? A isca digital é o primeiro conteúdo que o seu cliente vai absorver seu, no qual você tem como obrigação, né, resolver um problema dele que ele tem ali de imediato, para quê? Para gerar uma autoridade, né? Porque ele vai se transformar num lead, você vai gerar uma autoridade em cima dele e você vai começar a se relacionar com ele já com autoridade. Aí depois o que você faz lá no autoresponder que nós falamos lá em cima? Você começa a doutrinar ele com o seu conteúdo. Né? Então, o lead, perdão, a isca digital, ela tem que seguir o que nós chamamos aí do famoso AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. A atenção tem que ser a capa do seu e-book, a capa do seu checklist, né? O que vai chamar a atenção do desculpa, do seu prospect, do seu futuro lead, né? A intenção que vai gerar é o título, é aquilo que vai gerar uma atração, vai gerar uma intenção, né? O que causa o desejo nele, né? E depois ele vai gerar uma ação, né, que é clicar lá no botão, se cadastrar, deixar o e-mail dele, que é quando ele passa a ser lead, né, ele deixa de ser uma pessoa que está ali vendo conteúdo, que nós chamamos de prospect, que está passando ali na beira do seu post, passa a ser um lead e passa para dentro do seu do seu funil e da sua sequência de e-mail e faz uma conversão. Aí você me pergunta, o que é conversão? É quando alguém sai de um ponto A e vai para um ponto B no qual você determina. É quando o famoso prospect ou aquela pessoa que está ali navegando entra na sua página de captura e passa a ser um lead. Isso é uma conversão. Uma conversão é quando o seu lead também se transforma num cliente. Né? Lead não é cliente. Lead é aquela pessoa que está ali para ser doutrinada para virar um cliente. Né? Então, mas porém, a gente ainda falando de
conversão, né, é quando ou o prospect vira um lead ou o lead vira um cliente. Ou seja, eu saio de A, eu pego o, o lead, né? Saio de A e vou para B. Ou transformo ele em cliente, ou pego o prospect e transformo ele em, em lead, né? Aí você deve estar me perguntando, prospect é aquela pessoa que está passando ali na boca do seu post, ele é aquela pessoa que está navegando, que ainda você está atraindo, que é o seu possível lead, né? Na verdade, ele não converteu ainda, então nós chamamos de prospect. Depois que ele converte, né, ele se torna um lead. E onde ele faz essa conversão? Ele faz na página de captura, o que nós chamamos de landing page, as famosas páginas de aterrissagem, né? Então, dentro da landing page, né, eu ponho todo um contexto, existe isso já um pouco mais técnico, existe todo um contexto no qual eu vou escrever textos, copies, eu vou escrever copies, né? Textos que convertem para chamar a atenção desse meu lead, né? Para que ele deixe o e-mail dele, né? E baixe o e-book e entre para dentro das minhas sequências de e-mails e lá na frente ele converte e se torna um cliente. Então, no resumo, a landing page ela pode ser desde uma página de vendas até uma página de captura. E qual é a grande sacada da landing page? Né? Eu sempre falo, postou, põe uma ação, baixa aqui, faça aqui, né? Faça o download. O link da sua landing page tem que estar no seu post. Você tem que falar para a pessoa que está ali navegando na sua rede social fazer alguma ação. E essa ação normalmente ocorre aonde? Dentro da landing page. Né? Aí vocês me perguntam, e a copy que você me falou? A copy é a capacidade de produzir textos que convertem, textos que conversam com as dores, que conversam com o cliente, que fazem a pessoa ter a intenção, gerar o interesse e ter a arte de convencer a pessoa a executar aquilo que você quer que ela faça. Isso é uma copy poderosa. Então, quando eu faço uma copy poderosa e falo para o cliente, clique aqui, né, eu tive a capacidade íntegra e verdadeira dentro da copy, né, com alguns gatilhos mentais aí, né, para fazer com que ele executasse aquela ação. Então, isso são textos que convertem, textos que fazem com que as pessoas executem ação. E acho que a princípio seriam esses os principais jargões aí que vocês vão ouvir, né? Ou até mesmo vão escutar. Qual é a grande sacada de tudo? Não se percam no meio desse monte de termos, no meio desse monte de conteúdos de marketing aí, né? Se posicione na sua atual situação, né? Você precisa de um autoresponder agora? Talvez não, talvez você precise apenas iniciar o seu ciclo social, você precisa se comunicar. Aí sim você vai precisar do quê? Você vai precisar identificar o seu cliente ideal, né? Você vai precisar de uma isca digital e talvez você precise de um autoresponder só, né? O restante você não precisa. Então, no meio desse monte de coisa aí que você viu, né? Qual vai se contextualizar na atual situação que você está, né? E no meio disso, aí sim você vai buscando ou profissionais que façam para você não perder o seu tempo, né? Ou você vai buscar o conhecimento necessário quando necessário para executação dentro de cada um desses termos que eu falei. Então fica a dica aí para vocês, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, não tem problema, né? E aquele abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.